Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria poder estarmos juntos em mais um programa Reflexão Bíblica, programa este da Rede Brasil de Comunicação, sempre trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu queria que você acompanhasse essa leitura do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15 e o verso de número 20, que diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Amados, é um prazer imenso você que está aí nos acompanhar, nos assistir. Uma palavra de Deus para o seu coração, palavra esta que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, não é verdade? No Evangelho de Jesus, queridos, no capítulo 15 de Lucas, a qual acabamos de ler, há uma das parábolas, quem sabe, mais conhecidas. Uma das mais conhecidas porque em todo o Novo Testamento existe pelo menos cerca de 40 parábolas. Parábolas esta para se cumprir o que diz em Mateus, capítulo de número 13 e o verso de número 35, que diz assim: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus, em seu ministério terreno, durou cerca de pelo menos 3 anos, ele sempre falou aos discípulos através de parábolas. O que era uma parábola senão uma comparação entre o reino dos céus e nós aqui que estávamos na terra, de maneira que poderíamos entender melhor o plano de Deus, o reino dos céus, para com os homens aqui também nessa terra. Parábolas essa que o Senhor sempre querendo falar aos corações, para que os discípulos e os homens, as pessoas, compreendessem o que de fato ele queria falar. E chegamos a uma parábola, como eu disse no início, quem sabe uma das mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo, onde Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo, doutor Lucas, ele vai se expressar e contar aquilo que o Senhor descreveu, no que eu acredito que seja apenas uma parábola. Observe que desde o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele vai se expressar da parábola das 100 ovelhas. Depois ele fala da parábola da dracma perdida e por fim ele encerra da parábola do filho pródigo. Observe um detalhe importante em Lucas capítulo de número 15. A palavra do Senhor vai falar a parábola das 100 ovelhas. Observe que os publicanos, fariseus, eles criticavam o Senhor, questionando por que ele sentava à mesa com publicanos e pecadores. E o Senhor resolve lhes propor uma parábola. Observe que está no singular. Esta parábola ele inicia contando das 100 ovelhas. Quem é que não tem 100 ovelhas e perdendo uma, não coloca as 99 no deserto e vai após ela à procura daquela que está perdida? E logo a achando, volta e devolve ao seu lugar onde ela deveria estar. Depois ele propõe a parábola das 10 dracmas, dizendo assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, achando-a, ela utiliza-se de uma vassoura para varrer o ambiente, uma lâmpada para iluminar, e quando acha aquela dracma, ou aquela moeda, ou aquele dinheiro, ela não se alegra com as suas amigas pela dracma que estava perdida e a achou. Até ele chegar na parábola do filho pródigo. Observe um detalhe importante, e Lucas, ele se expressa na boca do Senhor, naquilo que o Senhor estava a falar. Lucas diz que a parábola, ou a fazenda que era do pai, ele reparte para os 2 filhos. Olha o que diz no verso de número 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai resolve repartir a fazenda por eles. Eles quem? Os 2 filhos. Só que o mais moço pega parte da fazenda que era de direito. Apesar do pai ainda estar vivo,
A Bíblia diz que ele sai para uma terra longínqua, distante, se afasta do seu pai, perde o seu convívio natural, comum, familiar, para ir para uma terra distante. Nunca é bom sair de casa, nunca é bom aventurar, não é verdade? Deus, ele firma os nossos passos naquilo que é real, naquilo que é certeza. Nunca é bom tomar aventura sem antes, claro, consultar ao Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que ele resolve ir para uma terra longínqua, uma terra distante, queridos telespectadores. Há uma perplexidade e uma tendência humana de pensar: ninguém aqui me vê, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe das minhas origens. E há uma tendência pecaminosa em errar e falhar, porque ninguém me conhece. Estou numa terra que ninguém conhece os meus parentes, os meus familiares. Irei para uma terra longínqua e lá irei me afastar de tudo e de todos. Esse pensamento é errado, sabe por quê? Porque o Deus que nos conhece na nossa casa, na nossa cidade, é o Deus que nos conhece fora dela também. É um Deus que nos acompanha. Não importa o lugar que estejamos, o Senhor estará também a nos acompanhar. E nessa terra longínqua ele gasta todo o seu dinheiro, gasta tudo que lhe pertencia. Observe que o dinheiro que ele estava, de uma forma, quem sabe, mal administrada, ele gasta o que tem e de repente, sem ter dinheiro nenhum, ele vai trabalhar em um lugar terrível para um judeu. Judeu porque a parábola é naqueles dias e o Senhor escreve estar a falar aos judeus que ali estavam. Ele resolve trabalhar num lugar onde havia muitos porcos, certamente alguma fazenda também, e ali ele tinha que trabalhar e houve um grande desejo dele de se alimentar com a comida que era entregue para os porcos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Como é bom cair em si. E olha o que ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Afinal de contas, meu pai tem tantos trabalhadores e eu aqui pereço de fome, comendo essa comida desses animais. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Serei sincero para ele. Direi a ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele arquiteta toda a conversa que vai ter com um pai. Ele sabe tudo o que vai falar para o pai, porque ele sabe que o pai sempre será pai. Pai é aquele, queridos, que entende o filho. Ninguém entende mais o filho do que um pai. Ninguém sabe a dor de um filho mais do que um pai. Pai é pai. Pai, ele cuida. Pai, ele ama. A figura paterna é imprescindível numa família, porque é aquele que traz o sustento, cuidado. E ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e abrirei meu coração. Pequei contra os céus, pequei contra Deus, me rebelei contra o pai. Naqueles dias, se rebelar contra o pai era algo terrível, porque o mandamento do Senhor, que é honra teu pai e tua mãe, era algo muito praticado para aqueles dias. Mas ele resolve, queridos, romper a barreira, quem sabe da vergonha, quem sabe em pensar o que as pessoas iriam afirmar. E ele diz assim: eu vou me levantar e vou ter com o meu pai, e serei sincero para com ele. E o interessante, queridos irmãos, é que quando ele de longe, olha o que diz o texto, versículo de número 20, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, vírgula, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O detalhe, queridos, é que quem se move de íntima compaixão não é o filho, é o pai. Porque quem pecou foi o filho e não o pai. O pai se levanta com íntima compaixão. Muitos trabalhadores tinham desse pai nesta casa. Se esses trabalhadores vê o filho primeiro que o pai, poderia ter ali algo tipo um atrito, porque era impensável um filho pedir uma parte da herança e ir para outro lugar. O pai, ele se reveste de íntima compaixão na figura de Deus, que tem compaixão para com você, que ama muito você, que tem você no coração dele, que ama a tua alma, que tem compaixão da sua vida. O pai, com íntima compaixão, resolve ir ao encontro do filho. É isso mesmo. O filho vê antes, mas é o pai que corre ao encontro do filho. E é assim na nossa vida. Não fomos nós que fomos ao pai, é o pai que nos alcançou.
Não é a gente que escolheu Jesus, mas é Jesus quem escolheu a todos nós, não é verdade? E o pai vai ao encontro do filho, e diz o texto sagrado que ele dá um abraço no filho. Jesus quer dar um abraço em você, quem sabe neste dia, através da programação da Rede Brasil. Ele quer dar um abraço e um beijo no seu rosto, dando as boas-vindas. Bem-vindo de volta ao meu filho. E a ordem do pai é interessante, que o pai diz assim: trazei-me depressa, porque Deus tem pressa. Trazei-me rápido, porque o Senhor tem pressa em agir na sua vida. Trazei depressa o quê? A melhor roupa, coloque nele. Tira essas vestes sujas. Eu não quero meu filho com essas vestes. Coloque nele umas vestes novas. Quando fomos a Jesus, ele arrancou de nós aquelas vestes velhas, vestes do passado, vestes do pecado. Trazei ainda mais um anel no seu dedo, para que todos da minha casa vejam que ele tem autoridade na minha casa. Ele precisa de um anel. Anel significa autoridade, aliança, comunhão. E Jesus, ele nos dá também um anel. Anel esse que significa comunhão, significa amizade, autoridade também. Trazei também para ele sandálias nos seus pés. Calçai as sandálias nos seus pés, porque a partir desse instante ele vai caminhar com umas novas sandálias. E vamos fazer uma festa, alegremos-nos. Por quê? Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. E houve uma grande festa para a volta deste filho àquela casa. Aleluia. E nesta ocasião o Senhor com certeza está falando ao teu coração, dizendo em primeiro lugar: eu sou o teu pai, tu és o meu filho, se afastastes. Mas o Senhor quer fazer uma festa de volta, quando tu voltares para casa. Que casa é essa? É a casa do Pai, é a casa do Senhor, é a casa de Deus. E quando você voltares, há uma promessa da parte de Deus para a sua vida aqui nesta parábola. O Senhor vai colocar novas vestes em você, um novo anel no seu dedo, sandálias novas para os seus pés, e uma grande festa. Não só a igreja vai se alegrar. A palavra de Deus diz que os anjos dos céus também fazem festa por um pecador só que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o teu pai. Na casa do pai há um espaço para você. Na casa do pai há estadia para você. Na casa do pai há acalento para você. Eu quero orar por sua vida nesse instante. Curve sua cabeça, ore comigo, clame ao Eterno. Senhor nosso Deus, na tua presença estamos. Queremos, ó Pai, te louvar e te agradecer por esse instante, por essa programação maravilhosa, por esse momento que tu concedes, Senhor, não só a mim, mas a este teu filho, tua filha que está do outro lado. Venha abençoar de forma poderosa. Que ele possa, Senhor, voltar para a tua casa. Os que já estão na tua casa, que eles possam permanecer. Te peço, Senhor, abençoa desde os altos céus. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Continue conosco, queridos telespectadores, na programação da Rede Brasil de Comunicação. Com certeza o Senhor Jesus tem mais para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.